Come to Brazil, Bruno, come to Brazil. Exclamam milhares e mais milhares de brasileiros nas redes sociais do Bruninho, que já pode até tirar um CPF se ele quiser. Brincadeiras à parte, o cantor Bruno Mars, também conhecido no Brasil como Bruno Márcio dos Santos, foi carinhoso com os fãs brasileiros em suas últimas passagens pelo Brasil e, em troca, recebeu do povo brasileiro também muito amor e engajamento em suas redes sociais. Artistas super famosos, subcelebridades e, na verdade, qualquer desconhecido mundo afora já percebeu que basta colocar um detalhezinho brasileiro no conteúdo, desde uma música, um passinho ou até uma camiseta, para chamar a atenção de uma legião de brasileiros prontos para engajar. Mas por que será que a gente é assim? Será mesmo que a gente se identifica com tudo? Ou será que é a nossa síndrome de vira-lata falando mais alto? Eu sou a Miviki. E eu sou Samu Strazer. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a identidade brasileira, pode ser? Pode ser. E aí, gente, tá começando o Pode Ser e no programa de hoje a gente vai falar sobre identidade brasileira, mas de um jeito um pouquinho diferente. A gente vai falar um pouco sobre a visão que a gente tem sobre nós mesmos e também a visão que os outros, né, quem vem de fora tem do brasileiro. Exatamente, Vicky. E o Brasil tá no mapa mais do que nunca. Pois é, né? Todo mundo sabe quem é o Brasil, sabe? Na verdade, assim, mais ou menos, né? Tem muito gringo que não sabe exatamente onde o Brasil fica. Assim, a gente até vê umas coisas assim, mas acho que todo mundo sabe, né? O que é o Brasil, né? Que o Brasil tá aqui. E os brasileiros também, né? Exatamente, estão em todos os lugares. Exatamente. E a gente falou do Bruno Mars, né? Na abertura. Porque eu acho que ele deve ter até uma casa aqui no Brasil já, né, Vicky? Porque vem pra cá direto, passa uma temporada todo ano aqui no Brasil, fazendo show. E o cara tá aprendendo a falar português quase fluente já. Pois é, Samu. E, inclusive, o tema o tema desse programa surgiu numa conversa, né, que eu tava tendo junto com o Vitor, porque a gente tava conversando, na verdade, sobre um reality show coreano, né, Vitor? O Vitor é o produtor aqui do Pode Ser. E a gente tava falando, né, que uma brasileira tava participando desse reality show. Aí a gente começou a falar de brasileiros, né, que participam de outras coisas no exterior e também de pessoas que vêm de fora pro Brasil para, né, buscar engajamento. E a gente foi vendo assim, cara, mas, por exemplo, o Bruno Mars, ele veio aqui pro Brasil, né, o Bruno Mars, enfim, já fez shows por diversos países, um monte de show, e aqui no Brasil, quando ele veio, foi um evento, né, ele fez até um teaser pro Brasil, ele lançou nas redes sociais, o teaser alcançou mais de 60 milhões de visualizações, né, no Instagram, e foi um dos vídeos mais vistos dele. Então, assim, que fenômeno foi esse? Daí depois ele fez para alguns outros países, mas não muitos. Eu lembro que ele fez para o México também, mas eu acho que o México alcançou só metade dos views. Teve para o Japão, que ele fez um também, alcançou bastante, igual o Brasil. Só que, assim, se você entra nos comentários, é brasileiro chorando, porque o Bruno Mars tinha feito um vídeo para outro país. Nossa. Então, assim, eu acredito que a maioria dessas visualizações também era de brasileiro. Engajamento do próprio Brasil. Chateado, porque o Brasil não era mais único ali nas redes sociais do Bruno Mars. Então a gente falou, peraí, por que será que isso acontece, né? Por que será que os estrangeiros, né, mexem tanto com o Brasil, falam tanto com o Brasil? E por que será que o Brasil também responde tanto? Será que isso é da nossa cultura, que é muito mestiça, né? Porque a gente não vê tanto isso acontecer em outros países. Ou será que, né, será que a gente se identifica muito com todo mundo se identifica com a gente? Ou será que é a nossa síndrome, né, o nosso complexo de vira-lata falando mais alto? Então, e o que eu acho interessante, Vicky, é que acho que a presença do Brasil na comunidade internacional, ela vem crescendo ao longo do tempo, até, tipo, por questões diplomáticas, o Brasil, ele sempre foi o isentão, o cara que, o Brasil, o país que fala de paz e tudo mais, né, sempre abre as reuniões gerais da ONU, então ele sempre foi o amigo legal do mundo, né? O gente boa, né? Porque tem os países que são completamente contrários, né? Tipo a Rússia e os Estados Unidos, a galera não se fala. E o Brasil é parceiro dos dois, entendeu? Então,
O Brasil está no BRICS, mas também tem muita proximidade com os Estados Unidos, né? E o BRICS é um grupo econômico que tem o Brasil, a Rússia, a África do Sul, a Índia, enfim. E entrou mais países recentemente. E o Brasil, ele sempre tem essas parcerias com todo mundo. Então, assim, até diplomaticamente falando, o Brasil é relevante no cenário internacional. E esse lance de a produção de conteúdo levar o Brasil em consideração, né, a produção de conteúdo internacional, não é de agora também. A gente está vendo esses artistas todos engajando com nós, né? Mas a gente já era reconhecido, já está sendo reconhecido há um tempo. Sei lá, a gente tem o Zé Carioca, que é um personagem da Disney, que é muito criticado também, porque acaba assumindo um estereótipo brasileiro que não representa necessariamente o que é o Brasil. Mas, tipo, do Zé Carioca até o reality shows da Netflix, né? Teve um reality show que chama Hyperdrive, que é de drift de carro. E um brasileiro participou e ele ganhou o reality show. Teve um outro reality show que é tipo a Batalha do 100, só que foi antes, né? Sei lá, deve ter uns 5 anos esse reality show. Um brasileiro participou e ele também ganhou. E, tipo, na época foi um dos maiores reality shows na Netflix, né? Um dos maiores lançamentos do ano. Então, assim, o Brasil, ele é relevante tanto para a política internacional quanto para a produção de conteúdo internacional. Pois é, Samuel, já que você citou, né, essa questão da diplomacia, né, internacional, o Brasil sempre foi, né, mais neutro nessas discussões, e talvez se a gente fosse fazer uma analogia com uma sala de aula, talvez o Brasil fosse aquele aluno do fundão, assim, que brinca com todo mundo, que conversa com todas as panelinhas, que tá ali, tá lá. Que também se dá bem com o professor. Que também se dá bem com o professor, que às vezes apronta, mas o diretor, enfim, é amigo do diretor também. O Brasil seria mais ou menos isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente não sabe, né, se esse Brasil, né, se na sala de aula ele é assim, porque talvez ele recebeu pouco amor em casa e daí ele é carente na sala de aula, que é um carinho de todo mundo, né? O Brasil seria o cachorro caramelo, o caramelo do O Brasil é o cachorro caramelo do mundo. Pois é, né, Samu? E se a gente for olhar, então, para outros países, a gente tem, por exemplo, países como a Rússia, a Alemanha, o Japão, são países em que existe, né, até os traços físicos, né, são mais específicos, né, a gente já até viu problemas, né, e tragédias históricas acontecerem por conta disso, se a gente for parar para pensar no nazismo na Alemanha, né, declamando, né, e querendo impor uma raça ariana, mas a gente olhar para esses países, né, o alemão vai ser aquele loirinho de olho azul, né, os japoneses têm os olhos, né, puxados e o cabelo bem liso e bem escuro. Então, e o Brasil, né? O que o Brasil é? E qual é a cultura do Brasil? Então, assim, às vezes os outros países, talvez, né, eles tenham até esse receio, né, de perderem a cultura. Eles até demonstraram ao longo do tempo, né, esse medo de formas positivas e não como o nazismo, né, de tentarem proteger sua cultura e seus traços e uma hegemonia, né, cultural. Para, né, não perderem isso para outros costumes e outros países. Só que daí como que acontece, né? No Brasil não tem, tá tudo misturado aqui, todo mundo. Se a gente voltar para a analogia da sala de aula, Vicky, eu acho que fica bem claro, porque dentro da sala de uma sala de aula, você que está escutando a gente, lembra da sua sala de aula? Com certeza tinha uma pluralidade de raças, né? Muito grande, porque o Brasil, ele é isso. Uhum. Nós temos pretos, pardos, brancos, pessoas com ascendência asiática, loiros, pessoas de cabelo crespo. Então, assim, dentro de uma sala de aula, a gente consegue ver essa pluralidade.
E se a gente for observar nesses outros países, não tem isso. A galera é tudo bem parecidinha, né? Pois é. E infelizmente, né, a gente não pode deixar de citar que talvez, né, os povos originários, que eram os indígenas, talvez sejam os traços que a gente menos vê. E, né, em meio à nossa sociedade, né, se a gente for parar para ver, a gente tem bem mais descendência europeia e africana do que a própria indígena. Então, como é que a gente vai proteger também ou valorizar uma identidade que é nossa se a gente nem sabe direito qual é a nossa, né? Se o que a gente mais tem predominante são as culturas, né, dos outros países, e o que era nosso, né, do povo que viveu aqui foi, né, em grande parte exterminado, né, e apagado. Tem até um dado sobre isso, Vicky, mas vamos para um intervalo rapidinho e na volta a gente continua esse papo. De volta com o Pode Ser. E Vicky, a gente tem alguns dados aqui de algumas pesquisas, né? Primeiro eu vou falar de uma pesquisa de uma empresa de genética, que é a Genera. Ela fez um levantamento, né? As pessoas, elas compram, né? Pagam para fazer o teste no DNA, um teste genético. E aí isso alimenta um banco de dados, né? E a Genera analisou, né, os resultados dessa pesquisa no Brasil, na Argentina e no Uruguai para ver da onde que vem o DNA, né? Qual é a origem do DNA das pessoas nesses 3 países. E nessa pesquisa específica, que reuniu mais de 200 mil pessoas, deu que 75% do DNA desses 3 países são de origem europeia. Aí vem seguido da ancestralidade africana, com 11%, e das Américas, 6,5%. Ainda tem Oriente Médio, origem judaica e asiática. Mas, né, observando isso, a gente tem 75% de DNA europeu. Mas a gente também tem que considerar que essa é uma pesquisa paga, né? Se a gente for confrontar com outros dados do IBGE, por exemplo, que aí é uma outra maneira, é uma autodeclaração, né? As pessoas, elas... os dados acabam sendo um pouquinho diferentes em relação à cor da pele mesmo. Então, a gente tem 45% das pessoas, né? Uma pesquisa do IBGE de 2022, se declaram pardos, 43% brancos, 10% pretos, 0,6% indígena e 0,4% amarelos, que seriam asiático, né? Perfeito. Então, assim, a gente vê que aqui tá até mais equilibrado, né? Pardo, branco, bem parecidos. Daí se juntar pardos e pretos, superam o número de brancos, né? Mas aquilo que você falou é verdade. Os traços indígenas, que são o povo nativo aqui do Brasil, são a minoria, né? 0,6% só. Pois é, e o Brasil realmente é um país de contrastes, né? Infelizmente o indígena, ele é o que acaba tendo, um dos que acabam tendo menos representação, né? Isso também é um assunto a se falar, inclusive a gente até falou sobre isso em outros podcasts. E falando então sobre essa questão da nossa identidade, né? Como a gente tem muitos regionalismos no Brasil, fica difícil até entender um sentimento, né, nacional, né? E uma figura nacional. E não que isso seja ruim, né? A diversidade brasileira seja ruim, não é isso. Mas fica realmente confuso de saber, até mesmo assim, de se entender como indivíduo, né? Por exemplo, a gente estava falando aqui no intervalo que a gente, né, pelos nossos avós, bisavós, a gente tem no nosso sangue, né? Então, europeu, tem indígena e tem negro. E acaba que a gente não é nem europeu e nem indígena e nem negro. E a gente também não pode se assumir como nenhum desses, porque existe toda uma questão cultural envolvida nisso. E daí,
O que a gente é? A gente Então, é brasileiro, né? A gente é um cachorro caramelo. O cachorro caramelo. E sabe o que é engraçado, Vic? Se a gente for... Falando particularmente de uma forma individual agora, a gente, no meu caso, o meu exemplo. Existem pessoas, né, que se identificam como indígenas, né? Ou como pessoas negras, ou como, né, mais europeias. Mas eu acho que eu tô muito ali, não tô nem lá nem cá, então, tô perdida no meio. E grande parte da população brasileira tá perdida nesse meio também, né? Tinha que inventar um outro nome pra... Não, por isso que é brasileiro. Não, exatamente. E o que eu acho, assim, engraçado que eu ia falar é que se a gente for para outros países, quando a gente vai para outros países, a gente vê, tipo, você pode passar por várias cidades e várias regiões do país que vai ter as suas particularidades regionais, mas, tipo assim, na Itália tem a cultura de massa. Tem a cultura italiana, né? E aí é massa. A gastronomia, vinho. Mas tem pizza em um lugar, aí num lugar é o risoto, no outro lugar é o macarrão, né? A pasta, e aí tem o nhoque, então... Mas é tudo uma gastronomia que não é que é parecida, é diferente, mas tem uma vertente ali, né? Agora, aqui no Brasil, a gente vê, tipo assim... Não tem uma cultura brasileira. Brasileira geral. A gente tem, por exemplo, no Sul, uma comunidade de ascendência alemã muito forte. Aí lá a gente tem várias festas de origem alemã muito fortes, tipo do Oktoberfest, entendeu? E em outras regiões do país também, festividades de ancestralidade indígena, festividades de ancestralidade africana. Então, assim, em vários lugares do país, a gente vai vendo recortes de outras culturas, que não são a cultura que nasceu no Brasil, né? Veio de fora essa cultura. Talvez a cultura que a gente tenha mais forte do povo nativo, né? Dos povos originários aqui do Brasil, seja mais pro norte mesmo, né? Com as festas indígenas, né? As manifestações indígenas, né? As festas do boi, por exemplo. Talvez nessa região a gente tenha, né, essa manifestação mais forte. Mas se a gente pegar uma pessoa do norte, uma do nordeste, uma do sudeste, uma do centro-oeste, uma do sul, elas são igualmente brasileiras e completamente diferentes. Com um sotaque mega diferente, com, enfim, dialetos diferentes. Né? Pois é. E ao longo do tempo, ao longo dos anos, né, a gente foi vendo artistas, né, principalmente, mas estudiosos, pesquisadores, levantando essas questões, né, tentando ir atrás do que é a identidade brasileira, da valorização da cultura dos povos originários, de colocar também essa visão decolonial, né, que é tirar um pouco dessa visão de Brasil colônia, que a gente, né, aqui, a gente depender de outros países, depender da aprovação de outros países, e tudo isso é muito importante. E algumas delas, né, pra gente citar, a gente tem a Semana de Arte Moderna, né, de 22, e a gente também tem a Tropicália, que aconteceu ali mais ou menos na década de 60, que a gente tem, então, um movimento grande de músicos, pintores, né, artistas de uma forma geral, escritores, trazendo, então, né, fazendo esse movimento de antropofagia cultural, né, então de se alimentar do que vem de fora, mas assim... Se identificar como uma coisa nossa. Exatamente, né? Regurgitar uma coisa que fosse brasileira, né? Que fosse natural do nosso povo, mesmo que seja desse povo misturado, mas que seja um fruto dessa nossa mistura. Então, eu acho, por exemplo, eu ficava muito bravo quando eu lia alguma matéria ou algum post nas redes sociais, que eu via direto, assim, que vários posts parecido assim, a feijoada não é brasileira. A feijoada foi inspirada num prato de origem portuguesa que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ou a viola não é brasileira, porque é um instrumento, né? Tipo assim, nada é nosso, então? Tipo, a gente pegou um negócio parecido, começou a fazer aqui, virou algo completamente diferente, aplicado num contexto cultural completamente diferente e não é nosso ainda. Pois é. Tipo, acho que aí a gente entra nessa questão do complexo de vira-lata, né? Que assim, tudo que é bom aqui, feijoada.
sabe, estouramos criando a feijoada. A feijoada é ótimo. Talvez seja o prato mais brasileiro, né? A feijoada. E toda quarta-feira tem feijoada em tudo quanto é restaurante. A gente tem essa cultura aqui no Brasil. Mas a gente não se toca disso, sabe? Aí quando a gente vai falar sobre a feijoada, fala que é de outra origem, que não nasceu no Brasil. Sabe? É nosso, galera. Pois é, acho que seria o mesmo que falar que o futebol não é brasileiro, né? Teríamos problemas aí. Mas realmente, aí só para citar aqui também, a expressão complexo de vira-lata, né? Essa que a gente usa muito, né, hoje em dia, mas que foi popularizada então pelo escritor brasileiro Nelson Rodrigues, né? E ele se refere justamente a esse sentimento de inferioridade por parte dos brasileiros em relação a outros países, especialmente, né, os países desenvolvidos. Quem sofre desse complexo tende a acreditar que o Brasil, sua cultura, seu povo e suas realizações são inferiores aos de outras nações. Isso se manifesta em um pessimismo em relação ao próprio país, que é visto como incapaz de alcançar o sucesso ou a relevância no sucesso internacional. Então a gente vê muito isso, né, Samu? A gente depender da aprovação de outro país para falar que algo é bom. A gente viu recentemente Memórias Póstumas de Brás Cubas viralizando nas redes sociais porque uma gringa falou que era o melhor livro que ela já tinha lido na vida, e daí a gente vê brasileiros indo ler o livro que nunca tinham lido porque uma gringa falou. Tipo assim, que bom que uma estrangeira, né, com todo respeito, né, e até sigo, inclusive, essa moça, né, que falou do livro com muito respeito, né, com muito cuidado, muita gentileza, inclusive, né, exaltando a cultura brasileira, mas é isso, as outras pessoas que vêm de fora, quando têm acesso à cultura brasileira, veem o quanto é bom e às vezes a gente mesmo não consegue ver. E não que seja nossa culpa também, isso precisa ser dito. É que realmente a gente foi criado numa perspectiva de colônia, né? Então, por exemplo, na década de 50, os produtos enlatados, as músicas, os filmes, até hoje, a maioria dos filmes que passam nos cinemas brasileiros, inclusive eu tenho uns dados aqui sobre isso, vou falar aqui brevemente. A maioria dos filmes que passam, né, no Brasil são filmes, nos cinemas brasileiros, são filmes estrangeiros. Eu dei um print nessa informação e eu vou ler aqui. No Brasil, no ano de 2023, os filmes estrangeiros representaram 84,6% do público do cinema brasileiro, enquanto os nacionais representam apenas 3,2%. Gente, olha isso. A gente mesmo não consome. Então, exatamente. E a gente foi muito criado para isso, né? Primeiro, né, enfim, no Brasil colônia, né, desde 1500, a gente tinha a Europa ali influenciando o Brasil, então dizendo que apenas o que era bom era o que era europeu, e depois, né, no século XX, a gente tinha os Estados Unidos também, com muita propaganda, falando que tudo que era bom era dos Estados Unidos. Então a gente, assim, ficou sem. Agora que a gente está começando a dar os primeiros passos de valorizar o que é nosso, né? E o que acho que isso, Vicky, é o resultado de... Se a gente for pensar nessa configuração de Brasil que a gente tem hoje, né, lógico que, sei lá, por 300, 400 anos a gente foi basicamente português, indígena e africano. Só que aí a gente chega na década ali, no século XIX, né, 1800 e tudo mais, no final, né, desse século, a gente começa a receber gente do mundo inteiro no Brasil. Veio gente pra caramba da Itália, da Alemanha, e isso não faz 150 anos, entendeu? Então, se você for parar pra pensar, pode ter aí pessoas com 100 anos de idade que já vieram de fora ainda. Que nasceram em outro país, nasceram em outro país. Então, assim, é recente essa miscigenação, né? Aliás, ela sempre existiu, só que ela se acelerou ao longo da história do Brasil. Então, a gente, até se formar, até tudo isso se misturar e virar um bolo bonito, né? Até virar uma mistura homogênea, leva um tempo também. Pois é, né? E é só para citar aqui, em São José dos Campos, por exemplo, a gente vê até festas, né? A gente consegue identificar colônias, tipo, a colônia japonesa, a colônia chinesa, a colônia italiana, a colônia árabe. A gente
tem essas festas aqui, né? Exatamente. Bairros aqui em São José dedicados a, né, a outros países, ruas, né, com o nome de pessoas de outros países que vieram para São José. Então, assim, se a gente dentro de uma cidade do interior do estado tem isso, imagina no país, né? Pois é, gente. E a gente vai para um breve intervalo agora, mas fica por aí porque tem mais. De volta com o Pode Ser, falando então sobre identidade brasileira. E Samu, quero falar aqui agora de um termo que eu ouvi nas palavras da Rita Von Hunt, né? Apenas uma das maiores, filósofas do nosso tempo. Que ela fala assim, que o Brasil tem uma ferida colonial, né? Que seria então, uma ferida que nunca cicatriza, mas encontra uma nova forma de ser explorada e aberta, nos fazendo sangrar e doer. Então, o Brasil, por mais que a gente não seja mais colônia, a gente continua enfrentando essas feridas, né? E ela fala também que as coisas, né, vão achando outras formas de se imporem. Vão nascendo outras formas, né, de colônia e de dependência, né? E daí, por exemplo, se a gente for ter um exemplo muito bom que inclusive o nosso produtor, o Vitor, trouxe, por exemplo, trazer artistas grandes do Brasil, como a Anitta, colocar ela em grandes shows, em grandes eventos, mas às vezes ela nem está concorrendo diretamente a um prêmio. Então, assim, ela é importante o suficiente para estar naquele palco. Às vezes são os vídeos que mais trazem visualizações, né, Vitor? Se a gente vai ver lá no YouTube, são alguns dos vídeos que mais bombam. E só que ela não tem chance de competir com outros artistas. Outra coisa que também foi um movimento que levantou bastante foi o Brasil Core. E daí tem até essa trend nas redes sociais, né? Isso apareceu muito na época da Copa, né? Agora já não aparece tanto mais, que era o Brasil Core, né? O Brasil com Z e o Brasil com S. Então, assim, os gringos, né? Ai, Brasil Core. E camiseta de time, e praia, Ipanema, exatamente. E daí o Brasil com S é assim, o cachorro caramelo, o boteco com aquela cadeira de plástico, o varal pendurado assim do lado de fora, com um monte de roupa colorida. Então, assim, o Brasil que os gringos enxergam é muito diferente do Brasil que de fato a gente é. Exatamente. E o que eu acho, uma fala do Nelson Rodrigues também, que eu acho que pode exemplificar bastante, né? Define muito bem essa aqui, que o complexo de vira-lata é a inferioridade que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Uhum. Então, assim, o resto do mundo até tá enxergando o Brasil. A gente vê, né? O Vitor colocou aqui pra gente que uma das Kardashians estava participando de um prêmio. E no dia da votação, de uma votação importante do BBB, ela postou no Twitter, tipo, galera do Brasil, sei que vocês estão votando no Big Brother Brasil, mas votem em mim também nesse tal. Então, assim, ela precisou dos brasileiros para conseguir, né, esse prêmio. E então eles olham pra gente, né, a produção de conteúdo internacional, como a gente falou, olha pra cá, tipo, o Linkin Park tá fazendo uma turnê de volta e o primeiro país depois dos Estados Unidos que eles vão fazer show é aqui. Pois é. Então, assim, somos importantes, mas pra nós a gente é importante? Pois é. Não, a gente tem uma série de estrangeiros, sendo celebridades ou não, que sabem que é só dar um passinho de funk que vai ganhar muito engajamento, né? O Vincent Martella lá, Martella? O Greg. Todo Mundo Odeia o Chris, ele foi tipo de 200 mil seguidores para não sei quantos milhões de seguidores. 2 milhões, né? Assim, de um dia pro outro. Só de falar... No Brasil eu sou famoso, aí todo mundo... Ele veio na Comic Con, entendeu? Exatamente, e hoje ele tem 6,7 milhões. Mas, gente, tudo isso pra dizer assim, que eu acho super legal, Samu, a gente ser um país que, assim,
acolhe os outros, que as pessoas veem a gente de forma amistosa, que a gente, né, engaja positivamente, né, a gente elogia, a gente recebe o Bruno e fala, Bruno, volta sempre. É lindo, mas pra gente não esquecer também que a gente não precisa, né, de que os outros digam pra gente que a gente é bom. A gente é bom porque a gente é bom. A gente é top. A gente é top. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Nós voltamos aqui semana que vem com mais um tema. Até mais.